Meditações no Evangelho de Lucas, dia 5. A cura de um leproso, o zelo de Cristo referente à oração em particular. Lucas 5, de 12 a 16. Nesses versículos, vemos o poder de nosso Senhor sobre as doenças incuráveis. O homem coberto de lepra suplicou-lhe alívio e imediatamente curado. Esse foi um milagre poderoso. Entre as doenças que afligem o corpo humano, a lepra parece ser muito severa. Aflige nossa constituição, trazendo feridas e decadência à pele, deteriorização do sangue e apodrecimento aos ossos. A lepra era a morte em vida, que nenhum medicamento podia controlar. No entanto, nessa passagem lemos sobre um leproso que foi curado num instante. Com apenas um toque das mãos do Filho de Deus, a cura foi realizada. Um simples toque daquela poderosa mão e no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Nessa maravilhosa história, temos uma figura real do poder de Cristo para salvar nossa alma. O que nós somos, se não leprosos aos olhos de Deus? O pecado é uma enfermidade mortal pela qual todos estamos contaminados. Ele tem devorado todo o nosso ser e afetado nossas faculdades. A consciência, o coração, a mente e a vontade estão completamente enfermados pelo pecado. Desde a planta de nossos pés até a cabeça, não há em nós coisa sã, senão feridas, contusões e chamas inflamadas. Essa é a situação em que nascemos e o estado em que naturalmente vivemos. Em certo sentido, já estamos mortos muito antes de sermos colocados na sepultura. Nossos corações podem estar saudáveis e ativos, mas por natureza, nossas almas estão mortas em ofensas e pecados. Quem nos livrará desse corpo da morte? Sejamos gratos a Deus porque Jesus Cristo pode nos livrar. Ele é o médico divino que pode fazer as coisas velhas passarem e tornar novas todas as coisas. A vida está nele. Em seu sangue, Jesus pode nos purificar completamente de todas as impurezas do pecado. Pode despertar-nos e vivificar-nos por intermédio do seu Espírito. Ele é capaz de purificar nosso coração, abrir os olhos de nosso entendimento, renovar nossa vontade e restaurar-nos a saúde. Guardemos essa verdade profundamente em nosso coração. Existe um remédio para curar nossa enfermidade. Se ainda estamos perdidos, não é porque não podemos ser salvos. Ainda que nossos corações sejam corruptos e nossa vida tenha sido gasta na impiedade, há esperança para nós no Evangelho. Não existe caso algum de lepra espiritual que Jesus não possa curar. Em segundo lugar, vemos nesses versículos a prontidão de nosso Senhor Jesus Cristo em ajudar os que se encontram verdadeiramente necessitados. A súplica do leproso foi muito comovente. Ele disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. A resposta que recebeu foi singularmente cheia de graça e misericórdia. Imediatamente, nosso Senhor respondeu: Quero, fica limpo. A simples palavra quero merece consideração especial. Trata-se de uma mina profunda, rica em consolação e encorajamento para todas as almas aflitas e sobrecarregadas. Essa palavra nos mostra os pensamentos de Cristo em relação aos pecadores. Expressa sua infinita posição de fazer o bem aos filhos dos homens e mostrar-lhes compaixão. Sempre nos lembremos disso. Se os homens não são salvos, isso não acontece por falta de disposição da parte de Jesus para salvá-los. Ele não deseja que ninguém pereça, e sim que todos cheguem ao arrependimento. Ele deseja que os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O Senhor Jesus deseja ter reunido os filhos de Jerusalém, assim como a galinha ajunta seus pintinhos, se eles simplesmente quiserem ser reunidos.
Ele deseja, mas eles não quiseram. A culpa pela ruína de um pecador tem de ser dele mesmo. Se ele se perder para sempre, será a culpa de sua própria vontade e não da vontade de Cristo. Esta é uma verdade solene proferida pelos lábios de nosso Senhor. Contudo, não quis vir a mim para terdes vida. Em terceiro lugar, vemos nesses versículos o respeito que Jesus prestou às cerimônias da lei de Moisés. Ele ordenou ao leproso: vai, mostra-te ao sacerdote de acordo com as exigências apresentadas no livro de Levítico, para que ele fosse oficialmente declarado limpo. O Senhor Jesus também ordenou ao leproso: oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou. Nosso Senhor bem sabia que as cerimônias da lei mosaica eram apenas sombras e figuras das coisas excelentes que estavam por vir e não tinham em si mesmas coisas qualquer poder. Ele bem sabia que estavam chegando os últimos dias das instituições levíticas e que em breve elas seriam descartadas para sempre. Mas enquanto não tivessem sido abrogadas, o Senhor Jesus lhe prestaria respeito. Deus mesmo as havia estabelecido. Eram figuras e símbolos do Evangelho, portanto, não deveriam ser menosprezadas. Nesse incidente, temos uma lição que todos os crentes farão bem ao recordar. Tenhamos cuidado para não desprezar o cerimonial da lei, alegando que seu propósito já se cumpriu. Estejamos atentos para não negligenciar as partes da Bíblia que os apresentam, sob o pretexto de que o crente evangélico não tem necessidade dessas coisas. É verdade que as trevas já passaram e agora a verdadeira luz brilha. Não precisamos de altares, sacrifícios ou sacerdotes. Aqueles que pretendem ressuscitá-los estão acendendo uma vela à luz do sol ao meio-dia. Porém, embora isso seja verdade, nunca devemos esquecer que a lei cerimonial está repleta de instruções. Contém, em forma de botão, o mesmo evangelho que agora conhecemos plenamente desabrochado. Se entendermos corretamente, veremos que a lei cerimonial oferece explicações ao evangelho de Cristo. Aquele que lê a Bíblia e negligencia o estudo da lei cerimonial descobrirá que tal negligência causa prejuízo à sua alma. Por último, vemos nesses versículos o zelo de nosso Senhor referente à oração em particular. Embora grandes multidões afluíssem para o ouvirem e serem curados de suas necessidades, ele separou o tempo para a devoção pessoal. Ainda que ele fosse santo e puro, não permitia que seu ministério público diário o impedisse de ter comunhão particular com o Pai. Ele se retirava para lugares solitários e orava. Temos diante de nós um exemplo bastante esquecido nestes últimos dias. Infelizmente, existem poucos crentes que se esforçam para imitar Cristo nesse assunto da devoção particular. Existe abundância de ouvir, ler, pregar, visitar, ajudar os outros e muitas outras atividades espirituais. Entretanto, existe junto com essas atividades a devida proporção na oração particular. Os homens e as mulheres crentes mostram-se suficientemente cuidadosos em ficar a sós com Deus? Essas são indicações percrustadoras e humilhantes. Achamos proveitoso responder a elas. Porque existe tanta religiosidade aparente e tão pouco resultado nas verdadeiras conversões a Deus. Tantos sermões pregados e tão pouca almas salvas. Tantas organizações nas igrejas e tão pouco resultado. Tanta atividade e tão poucas pessoas sendo trazidas a Cristo. Por que tudo isso? A resposta é curta e simples. Existe pouca devoção particular. A causa de Cristo não precisa de menos atividades, mas entre os que nela trabalham, há necessidade de mais oração. Examinemos a nós mesmos e acertemos nossas atitudes. Os trabalhadores mais bem-sucedidos da vinha de Cristo são aqueles que, assim como seu Senhor, com frequência
dobram muitos seus joelhos. Deus abençoe e até o próximo episódio.